Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte? Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. Passou-se o Carnaval, já estamos em tempo de Quaresma, tempo de campanha da fraternidade, agora em 2012, sobre fraternidades e saúde pública, com o lema que a saúde se difunda sobre toda a terra. Tempo propício para acolhermos em nós a presença divina, o Deus que é um mistério de amor que nos envolve. Então, escolhemos nesse tempo ouvirmos uma palavra ética a partir da Bíblia. Nesse sentido, temos a alegria hoje de entrevistarmos aqui no Palavra Ética a irmã Marisa Mourão Saboia. Irmã Marisa, bem-vinda aqui no programa Palavra Ética. Muito obrigada, Frei Gilvander. Sinta-se em casa, tá? Tá bom. A irmã Marisa Mourão Saboia é irmã da Congregação das Irmãs Salesianas, é assessora do CEBI, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, e é formada em Pedagogia. E ela veio hoje para contar um pouquinho da vasta experiência de vida que ela tem e, especificamente, apresentar para nós o trabalho primoroso que o CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, faz em Minas e pelo Brasil afora. Mas, irmã Marisa, vamos começar um pouquinho pela sua história. A senhora é mineira? Eu sou mineira de São João del Rei, mas há bastante tempo que eu saí de lá, desde os 12 anos de idade. E aí, por que resolveu se tornar uma freira salesiana? Eu acho que foi o exemplo mesmo de vida das minhas educadoras, né? Eu estudei no Colégio Pio XII, aqui em Belo Horizonte, lá fiz ginásio normal e gostei do jeito das irmãs, resolvi também ingressar nessa família, né? Agora, irmã Marisa, o normal, muita gente pensa que irmã salesiana cuida basicamente da educação nas escolas, mas a senhora parece que começou a trilhar um caminho diferente, não foi? Ah, foi. Eu nunca tive assim muito jeito com crianças, sabe? Elas pintavam um pouco comigo. E então eu fui me interessando pela educação, sim, mas educação religiosa de adultos nas paróquias. E depois do concílio, quando surgiu a Concílio forma... Vaticano II. Eu fiz profissão antes do concílio, mas em 58 ainda, que eu fiz os primeiros votos. Mas depois resolvi, assim, fui me encaminhando para a vida religiosa inserida no meio popular, que achei mais assim, jeito, né, para seguir por esse caminho. Para quem não conhece bem, irmã Marisa, como é que é esse jeito, vida inserida no meio dos pobres? Como é que é esse jeito de ser freira? É que em vez da gente morar numa casa grande, uma instituição, a gente mora em casas de família, em 3, 4 irmãs, tento ali viver num bairro, geralmente de periferia, né? Sendo uma boa vizinha no meio do povo, atuando ali na comunidade. Então é isso que eu venho fazendo desde os anos 70, na década de 70, nunca mais morei assim em colégios ou obras sociais. Não. Por onde a senhora já passou? Em quais periferias a senhora já passou como vivendo na vida inserida no meio dos pobres? Comecei no estado do Rio, um pouco em Niterói, mas aí não era bem periferia, era um bairro classe média, o bairro Santa Rosa. Mas depois fomos para Acari, que já é um bairro bem periférico, né? Seguindo pela Avenida Brasil, lá do Rio o tempo todo. Depois eu fui para o Vale do Jequitinhonha, Minas Novas, Turmalina. Lá eu morei 10 anos, de 83 a 93. E lá era uma pastoral mais na zona rural. A gente ia visitar as comunidades rurais toda semana, passava metade da semana ou mais na roça, voltava para a cidade. E depois, aqui na Grande Belo Horizonte, né, Parque São João, Nova Contagem, e agora eu estou numa favela
a Vila Itamaraty, que fica ali em Santa Mônica, e está sendo... na zona norte de Belo Horizonte. Né? Perto da Pampulha, né? A senhora vive na favela lá. É uma favela que está sendo trabalhada pelo projeto Vila Viva, então os moradores estão sendo, pouco a pouco, mudando para os predinhos, né? Então está num período assim de transição. Mas além disso eu trabalho sempre no CEBI. Aí eu ia perguntar, quando foi e como é que foi que a senhora descobriu o CEBI, o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos? Eu morava ainda no Vale do Jequitinhonha. E quando a irmã Julieta Amaral da Costa... que nós já tivemos a alegria de entrevistar aqui no Palavra Ética, né? Ela foi para Itinga, que é uma cidade também do Vale, né? Ali, e através da Diocese de Araçuaí a gente se conheceu. E eu já conhecia a irmã Julieta assim, de nome, de publicações que ela tinha feito pelo CEBI. Então, foi muito bom conhecê-la pessoalmente, né? Até eu me lembro que eu falei com ela, se tiver alguma coisa do CEBI aí, você pode me pôr. E teve um curso de capacitação de assessores populares, então ela me convidou e eu fiz. E daí para frente não larguei mais o CEBI, até hoje. Beleza. Né? Tá até endossando a camiseta aí, né? Estou aqui com a camisa do CEBI-MG. Vida e Bíblia, CEBI-MG. E o mapa de Minas Gerais, os passos, né? Irmã Marisa, conta para nós, para quem não conhece ou conhece pouco o trabalho que o CEBI faz. Como é que o CEBI se organiza? O que o CEBI, o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, faz? Bom, o CEBI existe para colocar a Bíblia na mão do povo, né? Então faz uma leitura. Esse é um Centro de Estudos Bíblicos, né? Isso, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. E tenta abrir para o povo, especialmente católico, mas é ecumênico, né? A Bíblia, tornar a pessoa capaz de ler a Bíblia com uma certa autonomia, né? Ler e interpretar. Ler e interpretar. Então, geralmente a gente começa num lugar convidado, né, pela uma comunidade, uma paróquia, ou um grupo de pessoas, um grupo jovem, para fazer uma introdução à Bíblia. A gente faz o que a gente chama escola bíblica, uma visão global da Bíblia, durante 1 ano ou 2, conforme. Isso com encontros semanais? Encontros mensais, geralmente, que duram mais tempo, um dia inteiro ou meio... Um sábado o dia inteiro ou um domingo o dia inteiro? Ou então, por mês. Meio período. E aí, depois que a gente forma um grupo de pessoas assim, sempre alguns ficam mais interessados. Então, a gente faz com esses mais interessados um grupo de aprofundamento e se torna um grupo de aprofundamento bíblico. Que vai animar a pastoral bíblica ali naquela comunidade, né? Vai, por exemplo, fazer o mês da Bíblia, vai ajudar a convocar outras pessoas. Então, logo, o pessoal que recebia começa também a entrar na ação, né? A ser protagonista. A ser protagonista. Então, em Nova Contagem foi assim. Agora eu tenho lá uma escola bíblica que eu venho acompanhando desde 2006, mas já tem pessoas lá como Edson, a Isabel Cristina e outros, né, que eu podia dizer o nome, que já estão sendo agentes também na formação bíblica. Eles até criaram grupos, discípulos de Emaús, em que preparam as pessoas para o sacramento com uma introdução bíblica. E aí, irmã Marisa, e o CEBI tem em todo o Brasil, né? Tem o CEBI nacional, os CEBI estaduais, regionais, né? A organização do CEBI. A partir desses grupinhos locais, a gente forma as regiões, né? Por exemplo, aqui tem a região de Belo Horizonte, e várias regiões formam o estado, né? Em Minas tem o CEBI do Triângulo, o CEBI da Zona da Mata, o CEBI do Vale do Aço. Muitas cidades do Vale do Aço têm grupos já até bem antigos do CEBI, bem atuantes, também no Triângulo, na região de Juiz de Fora, Zona da Mata, né? E também lá no Jequitinhonha, já houve períodos de mais força, agora está um pouquinho mais enfraquecido, mas tem ainda pessoas, né? E no norte de Minas também.
E depois tem cidades assim isoladas, como Passos, como no sul de Minas, Varginha. Afinal, há grupos de CEBI assim disseminados. E o estado de Minas é um dos CEBIs, a gente pode dizer, mais antigos e mais organizados. Mas todo o estado brasileiro tem... O CEBI Minas já está com 34 anos. 34 anos de caminhada. Dessa caminhada. E nós temos o nosso secretariado ali no edifício Maleta, no 12º andar. Aqui na Rua da Bahia, né? Rua da Bahia 1148. 12º andar. 12º andar, sala 1204. E o telefone, para quem estiver interessado, é 3222-1805. Vou repetir, 3222-1805. Lembrando o prefixo 31 aqui de Belo Horizonte. Ah, né? é, 31. E aí tem o CEBI de Minas e o CEBI Nacional. O CEBI Nacional, que tem a sede em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e que já teve até aqui em Belo Horizonte também, né? Mas atualmente está no Sul, onde nós temos um grande apoio dos luteranos também, né? Porque o CEBI aspira e quer ser ecumênico, não só ecumênico porque trabalha em cooperação com os evangélicos, mas também porque aceita os diferentes, né? Mesmo quando nós estamos entre nós, podemos ser ecumênicos, entre nós católicos, né? Que eu digo, porque sempre há diferenças entre os católicos, né? Nós temos católicos carismáticos, católicos da libertação, católico tradicional, católico de todo jeito, né? E o CEBI quer ser ecumênico respeitando todas essas diferenças. E está presente em todo o país, em todos os estados, né? Na América Latina, até na África, até fora do Brasil também, até né? Fora do Brasil. Apesar de ter começado aqui, né? Atualmente há uma grande difusão. O Frei Carlos Mestres, o que significa para o CEBI? Fundador, o nosso mestre, né? É o Frei Carlos Mestres, carmelita, da sua ordem, né, Giovana? São os ele era jovem ainda quando veio para o Brasil, é holandês, mas foi ele que iniciou o CEBI, não sozinho. Ele fez questão de reunir um grupo de católicos e evangélicos também. Foi também na época do concílio, né, que é a época de muita coisa boa que nasceu. E criou o CEBI como esse objetivo de voltar a devolver a Bíblia ao povo. Porque a Bíblia estava na mão mais do clero, dos especialistas, né, especialmente em campo católico. E aí ele fundou o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos com essa proposta de uma leitura popular, participativa, ecumênica, militante, que não é para ficar só fazendo reflexão, mas pondo a mão na massa, agindo. Aquilo que a gente quer mudar na sociedade, a Bíblia se torna uma ferramenta, vamos dizer assim, para também mudar a nossa mentalidade, mudar a sociedade. Assim, devagarzinho, né, fermentando, mas a gente vê que numa comunidade onde há o CEBI, as pessoas mudam. Elas se sentem mais donas, assim, da sua religião e... Passam a ver com um olhar mais crítico e criativo a realidade, né? É verdade. Irmã Marisa, o Frei Carlos Mestres gosta de brincar dizendo que na Casa da Teologia da Libertação, o CEBI, o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, toma conta da cozinha. Porque é ali que prepara o alimento bom a partir da palavra para alimentar a caminhada, né? A prosa tá boa, mas nós vamos a um pequeno intervalo, nós vamos continuar daqui a pouquinho. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas.
Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos começando o segundo bloco do programa Palavra Ética. Hoje nós estamos entrevistando Irmã Marisa Mourão Saboia. Irmã Marisa é irmã da Congregação das Irmãs Salesianas, é formada em Pedagogia e assessora do CEBI, o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Irmã Marisa, nós estávamos conversando no final do primeiro bloco. Eu tinha perguntado para você o que significa o Frei Carlos Mestres no CEBI, né? Você estava dizendo que o Frei Carlos Mestre Carmelita é um dos cofundadores do CEBI, né, com a vasta produção de livrinhos e textos, né, e panfletos aí na área da interpretação bíblica, né? E você dizia também o tipo de leitura que o CEBI faz, né? Que é a leitura popular, participativa, né? Militante, né? Celebrativa, né? É diferente de outros tipos de leituras que tem por aí, né? Porque a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, né, irmã Marisa? O livro mais vendido no mundo, e cada um lê do seu ponto de vista. Todas as leituras podem ser legítimas, mas a do CEBI é uma leitura assim mais voltada para a partir da realidade, né? E visando a transformação dessa realidade, porque Deus nos diz uma palavra, segundo nós pensamos, para ser posta em prática, transformando o que não dá mais, né, como a gente fala. Então o CEBI, assim como que se a Bíblia fosse comparada com o coco da Bahia, ajuda a abrir aquela casca dura para que a água gostosa da palavra possa chegar a nós, né? Chegar ao povo, né? E nesse trabalho o CEBI, quer dizer, participa dos ciclos bíblicos, escolas bíblicas, grupos de aprofundamento, né? Há uma gradação nisso aí, né? Círculo bíblico é a coisa mais simples, mas é básica, né? É um grupo informal que se reúne nas casas, lê um texto bíblico, troca ideias sobre aquilo, através de perguntas chega a se apropriar da mensagem, né? E no fim termina sempre visando uma atividade transformadora. Então a gente semanalmente tem grupos que fazem círculos bíblicos nas casas, nas periferias. No momento, por exemplo, eu ajudo num círculo bíblico em Granja de Freitas e também outro na comunidade de Nossa Senhora de Fátima, lá perto da Vila Itamaraty. A senhora já esteve ajudando também, parece que na APAC lá de Santa Luzia, não foi? Mas agora paramos. Aquela prisão alternativa, né? E, irmã Marisa, e o CEBI, então, aí também produz livrinhos, elabora material para ajudar a Bíblia a ser mais democratizada no meio do povo, não é? Então, aqui eu gostaria primeiro de falar dos encontros, então. Encontros do CEBI. Olhando nesse cartaz, vocês podem perceber o clima dos encontros do CEBI. Um clima participativo, não é? Em que não há, assim, propriamente alunos e professores, mas a gente tenta fazer algo em mutirão, que se faz, pequenos grupos fazem trabalho, apresentam, o assessor de vez em quando faz uma pequena exposição, mas para encaminhar. A leitura da Bíblia é eminentemente comunitária. Comunitária. E nisso aí a gente aprende bastante, não é? Agora vai haver uma assembleia amanhã. A nível estadual, né? A nível estadual, assembleia que vai discutir a organização do CEBI. Aí não é tanto a Bíblia. Serão 2 dias de assembleia, né? 2 dias, vai sexta e sábado, e nós vamos ter representantes de todas as regiões do CEBI. Vem gente do Vale do Aço, aquelas regiões que nós falamos antes, vem gente do Triângulo Mineiro, Zona da Mata, né? Da região da Mata. E nós vamos ter como assessor o pastor Clay, que é da Igreja Metodista, né? Da Igreja Metodista, e Tiago Lara, que é um ex-padre. Padre casado, ex-salesiano, né? Salesiano, também um filósofo, né? É uma das pessoas mais Federal competentes que nós temos no CEBI. Ele é também nosso assessor. É professor também na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? E o Frei Gilvander também pertence ao CEBI, né, Frei Gilvander? Ele também é o nosso assessor e responsável pelo setor de formação, né, junto com outras pessoas.
Mas as publicações do CEBI nacional chegam regularmente. Tem uma publicação de 2 em 2 meses, chamada PNV, Palavra na Vida, né? Tipo uma revistinha, né? Uma revista e um fascículo. E o CEBI Minas também tem as suas publicações. Por exemplo, aqui tem um livro feito no CEBI Minas, Desafio da Cidade Grande aos Cristãos. É um livro sobre a primeira carta aos Coríntios, que foi feito por ocasião do mês da Bíblia, naquele ano paulino, né? Então nós focalizamos a carta aos Coríntios, que foi a carta recomendada pela CNBB. Esse livro é um pouco mais consistente, é dirigido especialmente aos assessores, aos dirigentes. Quase sempre a gente faz assim, 2 livros, um dirigido aos dirigentes e um mais simples, popular, que a gente chama de cartilha, dirigida ao Onde povo. Tem as propostas de círculos bíblicos, né? Então aqui quando estudamos o Gênesis de 1 a 11... Esse aqui é mais ou menos o texto base, esse aqui texto seria base, então, os círculos bíblicos, né? E os círculos bíblicos. Então aqui tem o texto base sobre a criação de um outro mundo e aqui o mesmo tema em forma de cartilha. Isso para ajudar a interpretar Gênesis de 1 a 11. De 1 a 11, que são páginas difíceis da Bíblia, né? Depois, outro ano, foi sobre o livro de Jonas, então também tem. E agora, Jonas? E agora você fugir? Para onde? Esses foram textos para iluminar o mês da Bíblia, setembro, né? Setembro é o mês da Bíblia e cada ano tem o seu livro. Então, o Jonas foi há 2 anos atrás. Tem o texto base, a cartilha popular. Esse é mais antigo, o povo sabe das coisas, é o texto base sobre Eclesiastes. Ali naquele cartaz, vocês têm uma visão de conjunto. Todas essas são pequenas publicações de Minas, só de Minas aí. Outros estados também publicam, Goiás, Pará, né? Mato Grosso. Pará tem um grupo bom de CEBI, Mato Grosso, né? E o CEBI, todo ano, tem esses 2. O ano passado, nós fizemos sobre o Caminho do Deserto, né? Que é o livro indicado pela CNBB, uma leitura de Êxodo 15 a 18. Capítulo 15 a 18. Né? O Desafio do Deserto, Educação para a Liberdade. Então, esse é o texto base e aqui a cartilha popular. Marisa, esse é uma pequena amostra, né? Porque já há mais de 15 anos que o CEBI Minas está se dedicando a publicar esses livros. E é muito bom, porque aí os assessores aprofundam mais, né? E vão transmitindo e todo mundo fica esperando a chegada, né? Há sempre um cursinho preparando para entrega do material. E esse ano nós estamos preparando, já está quase em ponto de mandar para a gráfica, o Evangelho de Marcos, né? Que é o tema não só do mês da Bíblia, comentário sobre o Evangelho de Marcos, né? E, irmã Marisa, e a senhora também tem ajudado, o CEBI tem também um curso de estudo bíblico por correspondência, né? É verdade. O curso de Bíblia por correspondência são fascículos que a pessoa vai pedindo e vai recebendo por correio e ela trabalha sozinha e manda as suas respostas. Tem um encarte que vem com perguntas, manda para o seu assessor e o assessor faz uma comunicação respondendo, ampliando alguma coisa, né? E apreciando. E aí a pessoa não se sente isolada, né? E esse pessoal que faz o curso de Bíblia por correspondência já se reuniu uma vez aqui em Belo Horizonte, foi muito interessante, e esse ano vai ter uma nova reunião, porque aí uns conhecem os outros, né? Tem gente lá de lugares distantes, onde nem há CEBI, mas que está ligado através do curso por correspondência. E nós aqui em Belo Horizonte também fazemos alguns cursos que vão aqui, por exemplo, aqui tem o cartazinho sobre o curso de Bíblia por correspondência. É só pedir naquele telefone do CEBI que a gente recebe informações. É para quem não tem perto nenhum grupo de CEBI,
poder ter também um contato com a palavra de Deus na ótica do CEBI e com o método do CEBI. Depois desse ano, nós vamos ter um curso de Bíblia em 1 ano, em 10 etapas, que vai ser no Salão da Boa Viagem, todo primeiro sábado. Da Igreja da Boa Viagem, aqui no centro de Belo Horizonte, né? Aqui em Belo Horizonte. Então, esse curso vai começar, a primeira etapa vai ser dada por Francisco Orofino. Tá? Nós começamos com um assessor bem conhecido e pode também ter mais informações lá no secretariado do CEBI. Depois, no mês de julho, nós vamos lançar o material, Marcos, né? E também vai ter um curso, geralmente vão umas 100, 90 pessoas, vai ser no Salão da Boa Viagem também, e vamos apresentar o nosso material, a cartilha popular e o texto base. E aqui, o seminário anual do CEBI. Esse já é uma coisa diferente, é uma questão assim, candente, que sempre a gente faz um seminário anual. Já fizemos um sobre a ressurreição, outro sobre Jesus Cristo, todo ano tem, né? Sobre novos paradigmas da modernidade. O ano passado fizemos sobre aquele livro, Outro Cristianismo é Possível, um livro muito interessante, e esse ano é uma leitura, uma aproximação histórica de Jesus, baseada no autor chamado Pagola, que tem tido um grande sucesso, né? Ele escreveu o livro na Espanha e está sendo traduzido no mundo inteiro. Então, nós vamos fazer um seminário. Como estão vendo, o seminário é mais assim uma janela para o CEBI se comunicar com a sociedade, né? E a gente espera bastante gente, porque há vários grupos interessados nesse livro do Pagola. Irmã Marisa, o nosso tempo está quase terminando, mas assim, o CEBI então está alastrado no Brasil, já até com participação na América Latina, na África. E por que mesmo? É comum a gente ver as pessoas que, quando fazem a experiência assim, de uma escolinha bíblica, e tudo, se apaixonam pelo tipo de leitura que o CEBI faz da Bíblia, e aí falam, ó, não consigo desistir mais. Qual o segredo nos quase 30 anos de participação da senhora no CEBI? O que a senhora acha que poderia destacar, assim, que cativa mais as pessoas nesse tipo de interpretar? Porque a Bíblia cativa muita gente, mas o problema é que a Bíblia não pode ser interpretada de qualquer jeito, né? Qual o segredo? Eu acho que é pela libertação, viu? Isso é, a pessoa às vezes encara a Bíblia como um livro opressor até, que põe muitas regras e descobre uma Bíblia diferente, uma Bíblia que liberta a gente de muito preconceito, né? A Bíblia é um livro para gente adulta. E às vezes a gente faz como se fosse... E por isso eu queria, antes de terminar, só falar que nós agora estamos fazendo um trabalho em comunhão com muitas outras entidades, preparando um lugar aqui nos arredores de Belo Horizonte, que vai ser um centro de formação popular. Nós estamos fazendo junto com o MST, os atingidos por barragem, a Pastoral da Terra, a Marcha Mundial de Mulheres. Os Brigadas Populares. Muitas entidades, são 18 entidades e o CEBI junto. Por enquanto já compramos o terreno, já estamos com a entidade registrada num cartório, que chama Centro de Formação Popular. Nós queremos fazer uma coisa no estilo da Escola Florestan Fernandes, por exemplo, uma universidade popular, em que a Bíblia vai entrar com a sua parte, né? Mas todos esses movimentos, a Via Campesina em peso entrou, né? E o Frei Gilvander foi a ponte entre o CEBI e essas entidades. Então, nós estamos aí tentando, né? Mas agora o primeiro passo concreto, depois que está o terreno, é fazer uma cerca, né? Depois construir a sede, e até os engenheiros da PUC estão ajudando a gente, vão fazer o projeto, e aliás já começaram a fazer, gratuitamente. Ok. Isso é o futuro, né? Nosso tempo está esgotado, mas, irmã Marisa, obrigadão de coração. Quem quiser conhecer mais de perto o CEBI, está convidado a visitar, ou então pela internet www.cebi.org.br. Entrevistamos hoje aqui no Palavra Ética, irmã Marisa Mourão Saboia,
que é assessora do CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, e irmã freira das Irmãs da Congregação das Salesianas. Obrigado a você, telespectador, telespectadora, que nos honrou com a sua atenção. Até o próximo programa, com a graça de Deus.